Atos, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Eu vou pedir para o Vitor colocar o computador ali, Vitor, em cima da cadeira, por gentileza. Atos, capítulo 13, hoje nós iremos falar, não é uma sequência, obviamente o irmão José Maria está com a classe, né? E hoje, desde ontem, ele está viajando juntamente com a irmã Rita e pediu que nós substituísse ele hoje na aula. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre este ministério do Espírito Santo, o sétuplo ministério do Espírito na vida da igreja, perfeito? E iremos basear a nossa lição em Atos capítulo 13, olhando para a igreja de Antioquia, como está presente este ministério sétuplo. A palavra sétuplo vem de sete, né? Então, a sete operação do Espírito, os sete atos do Espírito Santo na vida de uma igreja local. E nós iremos tomar por base a igreja de Antioquia. Quantos acharam? Amém? Quantos estão alegres hoje? Quantos melhoraram de um resfriado? Amém. Essa semana foi uma semana de resfriado. Na verdade, nosso irmão Lucas está conosco, mas ele passou muito mal a semana, ele juntamente com a irmã Nathalie. Irmão José Coutinho chegou dizendo que foi ao hospital também, devido ao resfriado. Então, graças a Deus que Deus concedeu cura, melhora, né? Ao mesmo tempo que nós ficamos enfermos, nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós, que nos momentos difíceis Ele demonstra o seu amor, a tua bondade para conosco. Então, louvado seja o nome do Senhor pela presença dos irmãos aqui. Quantos acharam Atos 13? Vamos ler do verso 1 a 13. Diz: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirideu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nesta manhã, nesse tempo de estudo da Tua Palavra. É um tempo onde podemos garimpar a Tua Palavra, onde podemos tirar as nossas dúvidas, sermos alimentados, edificados, ter o nosso conhecimento do Senhor e da Tua obra
acrescida em nossas vidas. Para isso nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito que nos ensina, é o Teu Espírito que torna clara a palavra do Senhor ao nosso entendimento. É o Teu Espírito também que nos ajuda a viver a Tua palavra, que nos ajuda a aplicar a Tua palavra em nossa vida. É o Teu Espírito que nos ajuda também a testemunhar do Teu amor e da Tua palavra. Então nós somos, como igreja do Senhor, totalmente dependente do Teu Espírito Santo. E, ó Pai, nós queremos aprender da atuação do Teu Espírito na igreja local. E a maneira como o Senhor está atuando nesta igreja, a maneira como o Senhor está trabalhando na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja aqui nesta cidade. Então, meu Deus, nos orienta, nos leve ao entendimento, para compreendermos a ação do Senhor, o poder que o Senhor outorga à Tua igreja por meio do Teu Espírito Santo. Então, Pai, abra nossa mente e o nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar, a irmã Solange está passando, recolhendo as ofertas da Escola Bíblica Dominical. Então, se você veio preparado e gostaria de abençoar a obra do Senhor, fique à vontade. Estes recursos vão para compra de materiais, para investimento na área educacional, podemos assim dizer, da igreja, na área de ensino da palavra de Deus, tanto os adultos quanto os adolescentes e crianças, né? São recursos que nós investimos para comprar material e material didático, material de ensino para a EBD. Amém? Meus irmãos, vamos direto ao ponto. São 7 pontos que nós iremos ver nesta manhã. São a atuação do Espírito Santo de Deus, irmão Zizi, na vida da igreja do Senhor. Perfeito? Vamos para o primeiro ponto. Nós iremos ver que, primeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele habita e enche a igreja. Perfeito? O Espírito Santo de Deus, ele habita e enche a igreja de Jesus. Então, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele fundou a sua igreja. Sim ou não? Ele fundou a sua igreja. A sua igreja, irmão Antônio, a igreja de Cristo é algo singular. A igreja de Cristo é única. É uma instituição maravilhosa na qual o Senhor Deus está atuando por ela nos dias de hoje. E quem fundou esta instituição gloriosa foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele a fundou? Quando ele iniciou a sua igreja? Ele iniciou na cidade de Jerusalém, durante o seu ministério público. E ele começou esta igreja usando material ou materiais que João Batista preparou para o início da igreja. Então, João Batista veio como precursor de Cristo, à frente de Cristo, e João Batista veio preparando este material, veio preparando estas pessoas, para que quando Jesus Cristo viesse, pudesse assim implantar, fundar a sua igreja. Abra sua Bíblia comigo em Lucas e vamos ver um material que João Batista preparou para que Jesus pudesse assim iniciar a sua igreja. Vamos para Lucas. Não esqueça de deixar marcada a sua Bíblia em Atos 13, porque Atos 13 é o nosso texto base. Então sempre nós iremos voltar para Atos 13 e vamos para outros capítulos, outros livros, mas retornaremos para Atos 13. Então deixa sempre ele com um marca-página, um folheto, algo que você possa marcar aí a sua Bíblia, deixar separado. Quantos acharam ali Lucas capítulo 1, versículo 17? Quantos estão comigo? Amém? Amém. Eu posso esperar os irmãos, não temos pressa, o importante é que os irmãos
Consulte a palavra de Deus. Atos 13. Eu estou vendo Vanus ali e eu esqueci de trazer a sua Bíblia. Mas eu vou trazê-la. Atos 1:17, ou melhor, Lucas 1:17. Lucas 1:17, que diz: e irá, falando de João Batista, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim, qual o fim? O fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João Batista veio para este fim, de preparar um povo. Ele diz um povo bem e disposto. Abra comigo também aí mesmo em Lucas 1, agora o verso 76 e o verso 77 de Lucas 1. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, Lucas 1, 76 a 77. Quantos acharam? Amém? Leiamos então. Vamos ler todos juntos? Todos juntos em uma só voz, leiamos o verso 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Ele está falando acerca de João Batista. Que João Batista viria, que João Batista seria profeta do Altíssimo, que ele viria diante da face do Senhor para dar a seu povo conhecimento de salvação e remissão de pecados. Então a igreja de Cristo é um povo bom e especial, e é um povo que tem conhecimento de salvação. É um povo que teve os seus pecados redimidos pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Antes de Pentecostes, então, Jesus havia dado a habitação do Espírito Santo à sua igreja. A palavra de Deus diz que ele soprou sobre os seus apóstolos, a sua igreja, o Espírito Santo. Aí João 20, vamos para João 20, nos fala sobre isso. João capítulo 20. João 20. Então ele funda a sua igreja, ele começa a sua igreja, e ele sopra sobre os seus apóstolos e possivelmente sobre outros o Espírito Santo. Quantos acharam João 20, 19 a 22? Verso 19 diz do capítulo 20 de João: e chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo de Deus. Há uma crença de que somente o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja em Atos capítulo 2. Mas nós já vemos o Senhor Jesus soprando o Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja, aqui ainda no seu ministério público. E o que aconteceu então em Atos capítulo 2? Em Atos capítulo 2, nós vemos ali a palavra de Deus se cumprindo. O Pai prometeu que enviaria o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, a sua igreja foi empossada da virtude
plenitude desse Espírito Santo. Então, do sopro do Espírito Santo, em Atos 2, se transformou no derramamento do Espírito Santo de Deus, ok? Então, do sopro do Espírito Santo feito por Jesus sobre a sua igreja, se transformou em Atos 2 no derramamento do Espírito Santo. E a partir então de Atos capítulo 2, essa descida definitiva do Espírito Santo de Deus sobre a igreja de Jesus. E agora, a partir de Atos 2, todos os convertidos, todos aqueles que recebem Cristo, são habitados automaticamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a igreja de Cristo, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus soprou sobre ela em João, ainda no seu ministério público. Em Atos 2, o Espírito Santo veio de forma definitiva sobre a sua igreja. E desde aquele dia, meus irmãos, quer na igreja de Antioquia, quer em qualquer igreja que seja fundada, essa atuação da igreja é uma atuação muito mais do que humana, é uma atuação feita no poder do Espírito Santo de Deus. É na igreja onde a palavra de Deus é pregada, é na igreja onde a palavra é ouvida, é na igreja onde o Espírito Santo de Deus trabalha na vida das pessoas, levando à regeneração. Então, o Espírito Santo está chamando pessoas, o Espírito Santo está trabalhando por meio da sua igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Então, a igreja não é um encontro de religiosos. Nós não somos religiosos. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é presente nas nossas vidas. Ele ensina a sua igreja. Ele ministra a sua igreja. Ele executa, ele enche, ele consola, ele trabalha, ele atua com o seu poder na vida da igreja. Louvado seja Deus. Sem a presença do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja é vazia, é fria, não tem valor espiritual. O que dá valor espiritual na igreja é o Espírito Santo de Deus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando prédio, eu estou falando pessoas, nós. Sem a presença do Espírito, sem o agir do Espírito, sem a notoriedade do Espírito, sem a proeminência do Espírito, a nossa vida como igreja é uma vida fria, é uma vida vazia, espiritualmente falando. Mas quando o Espírito Santo está ministrando, executando, enchendo, trabalhando e atuando com seu poder, oh, amados irmãos, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Então, este Espírito Santo, o Espírito Santo, era notório na vida de Antioquia. Era ele que estava trabalhando. Veja como começou a igreja de Antioquia. Volta lá a sua Bíblia para Atos agora, Atos 12. Atos 12, veja a atuação do Espírito Santo de Deus na vida, no início da igreja de Antioquia. Atos capítulo 12, verso 19. Quantos acharam? Atos 12, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e... aonde, irmãos? Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles.
e grande número creu-se e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e alegrou e exortou todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Olha agora o verso 24, que maravilha. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está levantando homens, o Espírito Santo de Deus está salvando homens, o Espírito Santo de Deus está levantando a igreja de Antioquia, está fazendo um trabalho extraordinário na vida daquela igreja, no início daquela igreja. E a igreja de Antioquia vai se tornar uma igreja grandemente atuante na obra missionária. Amém, meus irmãos? Então este é o primeiro ato do Espírito Santo na vida de uma igreja. Ela enche e ele enche e ele habita a igreja do Senhor. Amém? Vamos para o segundo ato do Espírito Santo na vida da igreja. O segundo ato, meus irmãos, a segunda operação do Espírito Santo na vida da igreja é que ele outorga dons e ministérios à igreja. Os dons que são acrescidos à igreja é dado pelo Espírito Santo de Deus. É ele que levanta pessoas. Note que na igreja que estava em Antioquia havia vários profetas, doutores e muitas outras pessoas ali com dons operativos. O que são dons operativos? São dons que produzem, são dons que operam, são dons que realizam. Então havia estas pessoas nessa igreja. E quem levantou estas pessoas na igreja de Antioquia? O Espírito Santo de Deus. Amém? O que são dons? Nós vimos um pouco disso na aula de liderança. Dons, uma definição de dons, é habilidade especiais, atribuída pelo Espírito Santo a todo crente e por ele revitalizada no ministério. Então, dons são habilidades especiais atribuídas pelo Espírito Santo. Só que estas habilidades especiais, elas são revitalizadas no ministério. O que quer dizer isso? Elas ganham vida, essas atividades ganham vida e força no exercício do ministério. Porque senão eu posso ter dom atribuído pelo Espírito Santo e esse dom é totalmente ineficaz e sem vida em mim. E aonde ele toma vida? E aonde ele edifica pessoas? No ministério da igreja local. É aqui dentro da igreja local que estas habilidades são revitalizadas. É aqui na igreja local que essas habilidades tomam força, são revigoradas, têm vida. É no ministério. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Pedro vai dizer o que são os dons espirituais. Quantos acharam? 1 Pedro 4, 10 e 11. Ele diz assim no versículo 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém.
Primeiramente, Pedro está dizendo que os dons espirituais é uma dádiva. Os dons espirituais, ele vem da multiforme graça do Senhor. É a graça do Senhor por meio do seu Espírito que concede dons à igreja. Esta palavra graça, ou melhor, a palavra dons, ela vem de uma palavrinha grega, charismaton. Tem como raiz a palavra graça, que é charis. Então a palavra dom, ela tem como a sua origem a graça de Deus. Então o dom que você tem é dado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O dom que eu tenho, ele tem um objetivo. Pedro vai dizer: para que Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, o dom que ele dá à igreja é para que Cristo seja glorificado e para que a igreja seja edificada. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, em cada verdadeira igreja iniciada e administrada pelo Espírito Santo, muitos dons estão em operação. Cada membro tem um dom. Você tem um dom, Vanusa. João Laércio, irmão Antônio, você tem um dom. Eu estou falando mas o Espírito Santo, ele trabalha com a multiforme graça. Ele é multiforme graça, ele dá vários dons para nós. E quando o Espírito Santo for honrado, escute bem isso, quando o Espírito Santo de Deus for honrado e obedecido, muitos dons serão operativos na vida da igreja. Muitas vezes nós não honramos o Espírito Santo com a obediência. Ele está falando em nosso coração, ele está mostrando aquilo que o Pai quer para nós. E muitas vezes nós não obedecemos à voz do Espírito Santo. E por isso os dons, eles não são vistos. Por isso os dons não têm sido colocados em prática, não são vivos na vida da igreja. Então vai uma pergunta para nós hoje de manhã como igreja de Jesus. Você está disposto e disponível para o Espírito Santo usar você? Para o dom que Ele escolheu, porque os dons não sou eu que escolho. Quem escolhe para mim é o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá o dom a mim, e não sou eu que escolho. Cada cristão verdadeiro, ele é dotado por Deus para atender às necessidades do corpo de Cristo. O dom que você tem, o dom que o Espírito Santo deu para você, ele foi dado para suprir a necessidade dessa igreja. E se você não está usando os seus dons, está havendo uma lacuna. Sabe como uma engrenagem? Escute bem, uma engrenagem. A engrenagem funciona quando todos os dentes estão perfeitos. Mas quando um dente da engrenagem quebra, falha, a coisa não funciona direito. E o Espírito Santo, Deus deu dom para você, para que você faça com que essa engrenagem, a igreja, possa trabalhar, possa revitalizar, possa avançar. Então, o Espírito Santo de Deus, a segunda realização do Espírito de Deus na vida da igreja é outorgar dons e ministério à igreja. Amém? Muito bem. Vamos para o terceiro ato. Primeiro ato, o Espírito Santo de Deus enche a igreja e habita na igreja. Louvado seja Deus. Segundo ato, ele outorga dons e ministérios. Terceiro, ele une pessoas diferentes no corpo de Cristo. Ele une pessoas diferentes. Aqui tem um paulista, aqui tem mineiros, tem baianos aqui? Não? A igreja é composta de pessoas diferentes, meus amados irmãos, mas a igreja ela é composta
ela composta de pessoas diferentes. Note que a igreja de Antioquia, ela era aberta às pessoas. A igreja de Antioquia, os 5 líderes mencionados ali na igreja de Antioquia, ele cita Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Havia, por meio da vida destas pessoas, uma diversidade cultural aqui. Havia uma diversidade étnica aqui na igreja de Antioquia. Porque cada um desses líderes da igreja de Antioquia vinha de uma região. E quem fez com que todos estes pudessem trabalhar em conjunto, unir o coração desses homens num só objetivo? Quem? O Espírito Santo de Deus. Olha só, vamos conhecer. Olha lá Barnabé. Os irmãos, dá para enxergar bem? Barnabé era judeu. Barnabé era natural da ilha de Chipre. Ele era um levita. Mas também nós temos Simeão. Simeão, ele era africano. Uma vez que a palavra Níger, note que logo após o nome Simeão se encontra a palavra Níger. Esta palavra Níger aí significa que ele tinha aparência escura, de que ele era moreno, possivelmente natural da África. Lúcio era de Cirene. Cirene era uma região do norte da África. Mas quem mais? Aí são 5. Manaém tinha conexões com a aristocracia e a corte. Era irmão de Herodes Antipas. Sabe quem foi Herodes Antipas? Foi aquele que mandou matar João Batista. Note que o evangelho de Cristo já havia infiltrado na corte romana. E ali o evangelho salvou Manaém. Manaém agora faz parte da igreja de Antioquia. Que glória, que bênção! E quem está fazendo isso? O Espírito Santo de Deus. E Manaém é citado como os 5 principais líderes da igreja de Antioquia. E por último, Saulo. Saulo nós conhecemos, né? Paulo era judeu, nascido em Tarso da Cilícia e também cidadão romano. E ele era também fariseu. Então, quem que faz isso, meus irmãos? Quem que faz com que pessoas com costumes diferentes, pessoas com cultura diferente, pessoas com gostos diferentes, com visão diferente, possa trabalhar em uniformidade? Então, a igreja é uma igreja composta de diversidade, mas essa diversidade o Espírito Santo faz que se transforme em uniformidade. Uniformidade significa harmonia. Louvado seja Deus. Se não fosse o Espírito Santo na vida da igreja, meus irmãos, a igreja era algo muito confuso, uma bagunça, ninguém entendia, ninguém tinha harmonia com o outro. E quando isso acontece na vida da igreja, porque mesmo tendo o Espírito Santo, acontece desarmonia na vida da igreja, e a razão é porque não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo habita e age, há diversidade com uniformidade. Todos trabalham com o mesmo objetivo e com a mesma visão dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, todos os verdadeiros salvos do mundo são um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Paulo falou isto lá em Gálatas. Vamos abrir a carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 26. Nossa, como a hora já passou. Gálatas 3, 26 a 28. Então, aqueles irmãos ali da igreja de Antioquia, tão diferentes um do outro, eles eram um em Cristo Jesus. Gálatas 3, de 26 a 28. Quantos acharam?
Amém? Olha que texto maravilhoso aqui, irmã Deja. Olha que texto maravilhoso. Verso 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quem que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Ele nos faz um. Eu sou um com o irmão Antônio. Mexe com o irmão Antônio não, né? Nós somos um. Eu e Laércio, eu e irmão Zizi, eu e Pídio, Vanusa, irmã Solange. O Espírito Santo nos uniu em um só corpo. Nós somos um, a Igreja de Cristo. Então, meus amados irmãos, todos os crentes foram imergidos, batizados em Cristo, pelo poder vivificador do Espírito Santo. O corpo de Cristo, a igreja local, é algo milagroso. Mas ao passo que é algo milagroso, também é algo funcional. O Espírito Santo não só une estas pessoas em um só corpo, mas faz com que ele funcione de forma harmoniosa. O Espírito Santo de Deus faz com que esse corpo também seja vivificante. Ele é vivo. Ele dá vida ao corpo, à igreja do Senhor. Que o Espírito Santo haja cada dia mais em nossas vidas. Tirando as nossas diferenças, tirando ali, não importa, as nossas diferenças de costumes, culturas e gostos. Eu gosto de verde. Irmão Laércio gosta de verde. Não, gosta de preto. Eu sei porquê. Eu gosto de verde. Mas isto é pequeno. O que nos une é Cristo. Eu gosto de hino, mas eu tenho esse jovem que gosta de um louvor tocado por violão. E eu me uno a ele, porque essas coisas não fazem diferença. Você entende? É a igreja de Cristo. Cristo nos uniu por meio do seu Espírito. E nós só temos um objetivo: honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, Ele tira todos os problemas de diversidades e nos torna um corpo uniforme, unidos, juntos, que caminha para a glória do Senhor. Amém? A irmã Solange gosta de cantar um hino como especial, mas a irmã Luciana, ela já gosta de cantar alguns cânticos não do inário, e essas irmãs cantam aqui e harmonizam aqui de forma perfeita. É isso que é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo, é isso. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quando aquele crente é dominado, é cheio pelo Espírito Santo. Porque se eu não deixar ser dominado por ele, eu vou começar a querer que a minha vontade seja feita. Não, eu gosto disso e vai ser isso. E se não fizer o que eu quero, eu fecho a cara, eu fico bravo. Não é isso que o Espírito Santo produz. O Espírito Santo de Deus produz, ele traz diversidade, como eu já disse, e uniformidade, porque tem como objetivo a glória do Senhor. Amém? Vamos caminhar, eu creio que não vai dar tempo, meus irmãos. Então nós estamos no terceiro ato do Espírito Santo de Deus. Vamos lá para o quarto. Ele chama seus instrumentos escolhidos para o serviço especial. Está bem claro, né? Como ele chamou ali Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Eu creio que isso está bem claro no texto. E ele tem chamado, louvado seja Deus, ele tem chamado pessoas. E interessante que o seu chamado é conhecível.
não tem como não reconhecer o chamado do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele chama pelo nome. Ele disse: apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Ele citou nome: eu quero Paulo e Barnabé. Então é fácil de reconhecer o chamado do Senhor. E aqui entra uma questão para nós: será que Deus não está chamando você para algum ministério? O Espírito Santo de Deus não está chamando você para algum ministério dessa igreja? E Ele tem falado ao seu coração há muito tempo, né? Há muito tempo. E o chamado do Espírito Santo de Deus sempre deve preceder a nossa obediência, a nossa ida. Paulo e Barnabé, quando viram que foram chamados, irmã Deja, eles foram. Eles foram, porque eles tiveram a convicção de que foi Deus que o colocou naquele ministério. E Deus tem ministérios dentro dessa igreja, e Ele está chamando pessoas. Que nós possamos nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Quinta ação do Espírito Santo de Deus: Ele equipa os enviados. Amém? Ele equipa e envia os seus convocados. Ele não somente envia, mas ele vai equipar Paulo e Barnabé. Oh, graças a Deus. É por isso que nós não precisamos assim ficar temerosos quando vamos assumir o ministério dentro da igreja do Senhor. Se você tem convicção de que o Espírito Santo está te chamando para trabalhar com os homens, no louvor, com crianças, na liderança da igreja, se você tem essa convicção, vá, porque o Espírito Santo ele não faz o trabalho pela metade. Louvado seja Deus. Ao mesmo tempo que ele chama, ele também equipa e capacita os seus chamados. Foi o que ele fez com Paulo e Barnabé. Então a administração do Espírito é chamar, mas deve ter a cooperação da igreja. Qual foi a cooperação da igreja? A igreja obedeceu. A igreja despede aqueles irmãos que estavam envolvidos em algum ministério da igreja local. E a igreja de Antioquia, ela teve a sensibilidade espiritual de tirar Paulo e Barnabé do ministério que eles já estavam inseridos na igreja local e dizer: vá, que seu Espírito Santo está enviando, está mandando, está chamando, vá. E a igreja também cooperou dessa forma. Amém? E sexto, vence a oposição. Houve oposição na igreja de Antioquia? Olha lá a partir do versículo 6 do capítulo 13 de Atos. Estamos terminando. Atos 13, do versículo 6 até o versículo 11. Atos 13, de 6 a 11. Olha lá quem surgiu para atrapalhar a obra do Senhor lá em Antioquia. Versículo 6 diz: E havendo atravessado a ilha de Pafos, chegaram certos judeus mágicos, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Na verdade, aqui, eles já haviam saído de Antioquia, já estavam pregando a palavra de Deus em outra cidade, Paulo e Barnabé. Mas devemos lembrar sempre que o Espírito Santo de Deus vence a oposição. Em cada obra, meus irmãos, fundada pelo poder do Espírito Santo, haverá oposição. Pois onde quer que o Espírito de Cristo trabalhe, o diabo também está trabalhando. Ele trabalha por meio do espiritismo, ele trabalha por meio dos enganos, ele trabalha por meio de falsos profetas. E ele trabalha procurando apartar as pessoas da fé.
Então, o Espírito Santo, porém, é capaz de lidar com essas situações. E como que ele faz isso? Ele faz isso usando os seus servos. Ele usou Paulo, ele usou Barnabé. Paulo ali foi um canal de poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós não deixamos o Espírito Santo de Deus usar as nossas vidas, nós ficamos temerosos, não é verdade? Com a oposição, nem saímos do lugar, porque nós já premeditamos, o lugar é difícil, a obra é difícil. Em nenhuma dessas cidades que Paulo e Barnabé, ou a obra missionária chegou, foi fácil. Mas quem lidou com a oposição? Quem foi? O Espírito Santo de Deus. Quais são as oposições que nós temos para lidar, primeiramente na nossa família? Você tem problema na sua família, você tem oposição? Quem vai lidar com isso é o Espírito Santo. Qual é o problema que você tem para lidar aqui na nossa cidade como igreja de Cristo? Quem vai lidar com isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai usar as nossas vidas para lidar com toda e qualquer oposição. E nós devemos nos colocar sempre disponível a Ele, porque Ele sempre tem uma resposta, Ele sempre tem um escape, e Ele sempre vence a oposição no nome do Senhor. E por último, queridos, já deu a hora, Ele realiza seu grande trabalho de salvação de almas. Versículo 12, vamos ler todos juntos? Leiamos. Então o procônsul, vendo o que havia cometido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Satanás será vencido quando cooperarmos com o Espírito Santo em meio às dificuldades e crise. Satanás foi vencido ali. E mais do que isso, o Espírito Santo usa os esforços de Satanás para realizar os seus propósitos, as quais sempre são salvação de almas. Enquanto Satanás estava tentando de todo meio fazer apartar o coração do procônsul do Senhor Jesus, o Espírito Santo usou essa artimanha de Satanás para levar o procônsul a crer em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, concluímos aqui os 7 atos do Espírito Santo de Deus na vida da igreja local. Amém? Possamos honrá-lo, que possamos estar à sua disposição, para que ele possa fazer a sua obra primeiramente em nós e depois através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado porque esta obra é tua, Senhor, e nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Nós somos instrumentos nas mãos de um Deus todo-poderoso, de um Deus grande, do Espírito Santo de Deus, do teu Espírito Santo. E obrigado porque o teu Espírito habita em nós. Obrigado porque o teu Espírito nos ama, nos consola, nos fortalece e renova nossas forças. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de fato na dependência do teu Espírito. Ajuda-nos a ser homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a confiar no poder do Senhor de vencer toda e qualquer oposição, toda e qualquer dificuldade que se levanta contra a igreja de Cristo, tudo quanto se levanta para impedir o avanço do Evangelho neste mundo. Ó Pai bondoso, nos ajuda a crer, a confiar, e apenas nos dê força para nos colocarmos à disposição, para que o teu Espírito faça, conclua, realize a sua obra em nós e através de nós, para a glória do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.